volta para uma conversa de peso com o João Fischer, o Fichinha, e a gente conversava antes do intervalo sobre essa questão de uma candidatura que se posicionou muito bem na Amélia Lemos, que pontuou em todo o primeiro turno, em qualquer pesquisa, e que na reta final ela foi ficando no meio do caminho, né? E tu me disse, nós não estamos prontos para cortar na carne, é isso mesmo? Exatamente, a proposta dela era uma proposta um pouco mais arrojada, certo? Não é uma proposta populista ou uma proposta só de agregação. Isso muitas vezes até quando você vem com essa ideia, você até desagrega, até companheiros muitas vezes. E ela não abria mão de continuar com a ideia firme de que tinha que se fazer uma reforma profunda no estado do Rio Grande do Sul. Mas isso é águas passadas. Mas também prejudicou ela em alguns momentos quando ela foi questionada por questões pessoais, que eu entendo que não são tão importantes na questão do Estado, para uma pessoa que tem 68 anos, que já tem uma vida constituída, que hoje é viúva, teve uma área de terra que está em litígio para fazer o inventário, ela é uma das inventariantes com mais 3 filhas do seu ex-marido, e isto foi colocado a público e isso também prejudicou, porque ela não botou a declaração de renda junto, como na minha, eu anexei minha declaração de renda junto com minha declaração de bens, que vai como candidato, certo? Onde é que está toda a minha... E isso, infelizmente, houve ali um erro, mas que foi considerado muito grave, que eu acho que não era tão grave, porque não estava se discutindo o que tu iria receber. Quando a gente fala em considerado muito grave, tu quer dizer muito bem trabalhado pela oposição. Sim, bem trabalhado, e que ali deixou de existir a questão do endividamento do Estado, a questão da deficiência na área da segurança pública, a deficiência na área da saúde, a deficiência na área da educação, da infraestrutura, onde nós temos uma ponte aqui, como é o caso da Avenida dos Municípios, que está ali sendo enrolado, que sempre nos foi dito que o dia que tivesse o alinhamento de estrelas estava resolvido. E não é verdade. Então, essas questões foram deixadas de ser importante, foi trazida a importância para algo que eu acho que não era tão importante. Mas que ela devia ter dito, olha, eu acho que isso não é importante. O importante é a ponte, o importante é o presídio semiaberto de Novo Hamburgo, onde é que tem 218 presos, e até junho fugiu 178. Isso era importante discutir, que esses presos lá coordenam o crime organizado dentro da região, que esses presos saem dali de táxi, assalto e voltam para dentro do presídio e nada acontece, que esses presos saem dali, entram na casa de uma pessoa de 32 anos, matam o pai de família. Isso que tinha que ter sido considerado importante. As empresas que saem do Rio Grande do Sul, como a Marisol, saiu de Novo Hamburgo, mas foi para o Nordeste, e disse que aqui nunca mais gostaria de instalar uma empresa, e achava o Rio Grande do Sul o pior lugar para se instalar, e Novo Hamburgo também. Isto era a discussão, não era a discussão do inventário de uma propriedade. Isso foi baixado muito o nível. Por isso os debates não são tão importantes. Os debates deveriam de ser mudados da maneira como acontece. Um debate para presidente da República e para governador deveria de ser diferente. Poderia até haver uma pergunta assim, mas teria que vir as perguntas da comunidade. Olha, o que o senhor vai fazer em prol dos nossos hospitais? Qual é a sua ideia? O senhor acha que dá para investir mais ou menos? O que o senhor conhece do orçamento do Estado para a saúde? Chega ou não chega? Tem que ser melhor administrado? O que tem que haver de mudança nisso? Na segurança pública, o senhor vai fazer concurso para mais brigadiano, vai fazer com que a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a segurança privada vão trabalhar interligados, isso é importante, e aí o candidato tem uma discussão realmente importante. Aí você tratava a questão de Estado. O que vão fazer para que as empresas não vão mais embora? A senhora acredita, o senhor acredita? Eu imagino quando acontece uma situação como essa da Marisol, esse seja um assunto extremamente espinhoso para ti, que é um defensor do trabalho. Isso me dói demais. Quando eu liguei para o Doninho, diretor-presidente da Marisol, ele me disse isso. Eu digo, olha, o senhor dá uma declaração na imprensa? Sim, pode pedir para eles me ligarem. E infelizmente o pessoal da imprensa só ligou um dia depois. Aí ele já tinha conversado
com a área institucional dele, que aconselhou ele para não fazer esse tipo de declaração. Mas deveria de fazer essas declarações, porque seriam importantes para nós. Teria que se trazer essas pessoas para dentro de uma campanha e dizer, olha aqui, ó, por que o senhor foi embora? O que houve? Nós que entendemos que o senhor tinha um Parque Fabril, um dos melhores de todo o estado, um dos melhores do país. E esse Parque Fabril vai ser desativado por quê? Então, essas questões teriam que ser levantadas. E aí você colocou, eu sou operário de fábrica de sapato, mas eu defendo empresa porque nós precisamos de mais empresa. Tendo mais empresa, você pode escolher onde trabalhar. Sim, me parece ser óbvio, né? Me parece muito óbvio que a gente não vai voltar aos anos 70, 80, começo dos anos 90. Mas como se faz um caminho de pelo menos contentar tanta gente que... Talvez os anos 60, os anos 50, ou algumas experiências que aconteceram na China, ou em Minas Gerais, de polos que lá foram criados, aqui nós temos que recriar. Talvez a indústria tenha que ir novamente para o fundo de quintal, certo? Com designers que nós temos trabalhando, modelagem, com representantes que nós temos, e temos centenas ou milhares que conhecem bem o mercado. E quem tiver condições de ter uma empresinha no fundo de quintal com 10 funcionários, onde todos vão ser sócios, todos vão trabalhar. Aí não é cooperativa, é uma sociedade, como começou antigamente. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um entra com o pouco que tem, e esse pouco vai ser... Eu acho que esse é um modelo de negócio que a gente vai voltar a experimentar. Quando nós entramos fundo na exportação, nós quebramos esse tipo de atividade na Itália e na Espanha. A Itália só conseguiu sobreviver no setor, e a Espanha também, quando fez isso. Ela foi para o fundo de quintal, empresas menores, empresas onde todo mundo trabalhava, mas com valor agregado um pouco mais alto, com menos impostos, com menos responsabilidade em muitas atividades, onde o que interessa realmente é o que vai para o bolso do trabalhador e não só para os impostos. Então, você consegue se adequar novamente, readequar e reorganizar. Este é um caminho, certo? E é um caminho que eu defendo. E é um caminho que eu vou continuar defendendo e vou conversar muito com muitas entidades para tentar rebuscar isso. A gente viveu um momento de desoneração da importação e de oneração da exportação que não tem cabimento, né? É ridículo isso. A gente vai experimentar o contrário ou já se começou esse movimento contrário? Não, eu acho que o dólar, depois da eleição, ele vai se estabelecer num patamar mais próximo do real. Hoje ele está supervalorizado, certo? A nossa moeda está supervalorizada em relação ao dólar. Isso traz uma falta de competitividade. Outras questões, como as questões da própria FEPAM, o licenciamento de uma empresa normal, o tempo que leva para você ter o licenciamento para poder produzir. São 3 anos, muitas vezes até 4. Isso desestimula qualquer um. Se ele tem o recurso e demora tanto tempo, ele vai acabar investindo em outra coisa, e vai acabar investindo no setor imobiliário, vai investir em outras coisas que não a de transformação. Isso não cabe só para o sapato, cabe para a indústria metal-mecânica, cabe para a indústria química, que está se fortalecendo bastante, para a indústria de plástico. E aí, acho que vocês tinham que convidar alguém que tem um conhecimento muito grande, não só de sapato, mas também da indústria de plástico, que é o Dr. Gilberto Mosman, que é o presidente hoje e o representante máximo da indústria de plástico no Rio Grande do Sul. Ele sabe que nós temos deficitários aqui no estado, nós compramos mais de 2 bilhões fora do estado, só no plástico. Se nós pudéssemos atender esses 2 bilhões, que não é só em embalagem, não é só em produtos de higiene, em produtos de médicos, vamos dizer, como seringa, tudo isso é fabricado fora e é comprado de fora e vem para dentro. O Gilberto Moço podia fazer um bom programa aqui e poderia colocar isso muito bem. Ele tem um conhecimento muito grande técnico sobre isso. E isto vai me motivar também para fortalecer a diversificação da indústria de plástico a indústria no Rio Grande do Sul, a calçadista, tentar entrar um pouco mais no plástico, que pode e traz um emprego diferenciado, até com mais valor agregado. Bichinha, eu não posso deixar de questionar sobre um assunto espinhoso também, que é a gente falou do alinhamento das estrelas
E aí agora as estrelas estão apontando um outro alinhamento que se viveu no Vale do Sino nos anos 90, que teria sido parte importante da quebradeira aí, né? Onde em Novo Hamburgo foram quase 30 mil desempregos. Em todo o Vale, mais de 60 mil, né? Que foi PSDB na presidência da República, PMDB no governo do Estado, inclusive com o Sartori como secretário do Trabalho, que eles chamam de secretário do desemprego. Tu que viveu muito fortemente aquele momento, qual é a defesa que se faz em torno dessa ideia que está se construindo? Né? Nós temos que lembrar que naquele momento foi criado a estabilidade econômica, certo? O plano a paridade real, do dólar. O plano real. Como foi 1 por 1 e com os dólares sobrando aqui dentro e transformando em real, o real chegou a valer o dólar chegou a valer 83 centavos de real. Uma ilusão, certo? Né? Isso, claro que isso, numa negociação fechada de 1 por 1, você tem 17% de perda. Esses 17% não foram suportados pela indústria. Ali o governo federal deveria ter agido diferente. Nós lutamos com o ministro Malan na época, tentamos convencer que teria que se criar um dólar para exportação, que talvez seria no 1, e o governo teria que cobrir. Isso foi feito na década de 70, no final da década de 60, quando se entrou na exportação. Se criou um dólar exportação para manter... Como incentivo. E o custo é menor para tu manter os empregos do que criar empregos novos. Eu acho que essa lição já foi aprendida, tanto pelo governo federal, quanto por quem está prestes a assumir o governo do Estado. Nós estamos apoiando o Sartori, a nível de governo do Estado, e estamos apoiando o Aécio Neves, porque entendemos que não pode mais continuar em Brasília aquilo que está se vendo lá. O que aconteceu nas últimas semanas aí, que está vindo a público aí com a Petrobras. Meu Deus do céu, não é só isso. Quando tudo isso vira à tona, o povo brasileiro vai se sentir humilhado, e já deve estar se sentindo humilhado. Isso não pode, isso não é justo. Essa corrupção institucionalizada em Brasília, ela tem que ter um fim, e tem que ser agora. Nós temos ainda poucas leis contra a corrupção? Ou falta realmente a punibilidade? Eu acho que a transparência é um grande benefício. A transparência tem que ser mais aprofundada dentro dos projetos, dentro das contratações, mesmo das estatais, ou de uma obra que vai ser feita, ela tem que ser, não para burocratizar, mas sim para mostrar, olha, isso custou tanto, aquilo custou tanto. Nós soubemos, e nós temos tranquilidade em defender isso, e nós sempre defendemos dentro do Partido Progressista, que se tem que fazer mais pelo município. O município faz mais rápido e mais, além de fazer mais rápido e mais barato. O Estado tem um custo um pouco acima do município, e a União tem um custo acima disso tudo, porque tem os caminhos, os descaminhos, a burocracia, até chegar na obra. Falando em burocracia, esse é o grande problema do nosso país? A burocracia é um dos grandes problemas. Ele tampa muitas coisas, ele cria muita dificuldade, você licita agora, e aí alguém entra na justiça, aí não acontece. E falou da FEPAM também. Para concluir, eu vou citar um exemplo. E quem tem a vivência um pouco atrás, que volta um pouco atrás no tempo, em 2001 foi licitado o trem para vir até Novo Hamburgo. O ministro era o ministro Padilha, certo? Padilha, que hoje está apoiando a Dilma. O trem custaria 150 milhões de dólares, certo? 150 milhões de dólares na época. Entraram na justiça, fizeram o maior auê, certo? Foi provocado o Tribunal de Contas através do Ministério Público. Claro que foi alguém aqui da oposição da época. Criou essa dificuldade. 8 anos depois, quando o trem começou a ser construído, e 10 quando foi concluído, certo? Ou bem mais depois, ele custou 4 vezes mais, certo? Custou 600 milhões de dólares para vir o trem de São Leopoldo até Novo Hamburgo. Esse custo, quem pagou foi o cidadão. Se ele tivesse saído daquela vez, custava 1/4 mais barato, certo? Então, essas questões também têm que ser reolhadas. Então, tem que haver mais transparência. Vamos ver o trem chegando em Sapiranga? Olha, acredito que talvez este modelo que se tem aqui, por enquanto, economicamente, não se torna viável. Mas pode-se trabalhar um outro sistema, que é o do aeromóvel, algum outro sistema, que até vai ser muito benéfico, porque ele pode, além de ir e voltar por outro lugar,
ele vai atender mais a comunidade, mais dentro dos próprios bairros mais populosos. Fichinha, não posso deixar de perguntar, tu tem teu domicílio eleitoral em Novo Hamburgo e em 2 anos nós temos uma eleição municipal. Mas certamente hoje... Fichinha tem a expectativa de ser candidato a prefeito de Novo Hamburgo? Não, eu tenho que cumprir o meu mandato como deputado, eu assumi essa responsabilidade, não só como Mas o PP deve ter candidato? Sim, o PP pode ter candidato e terá. Eu acho que tem que fazer uma boa composição com o PSDB, com o PMDB. O deputado Lucas Redecker se credenciou bem nesta eleição. Eu acho que ele não pode fugir dessa responsabilidade. É um jovem que a responsabilidade está sobre os ombros dele agora, mas também tem Leonardo Rolfo, tem Isur Kor, que são pessoas que têm uma perspectiva de crescimento e tem um desafio grande. Não quer dizer que eu estou me omitindo, eu não estou me omitindo de ser prefeito daqui ou de qualquer município da nossa região. Quando você é deputado, você é deputado estadual. Eu tenho mais uma região, certo? Que é a nossa região do Vale Cinza, do Paraiana, do Caí e a região das Hortênsias, que eu tenho mais a minha votação concentrada. Portanto, eu tenho responsabilidade com os meus municípios e não vou me omitir de participar do pleito, mas ajudando. Quero ajudar para que se possa ter uma opção diferente da que está aí e que possa novamente trazer uma esperança melhor para os nossos municípios e principalmente para o Novo Hamburgo. Tá bem, muito obrigado pela participação na nossa conversa de peso. Muito obrigado por essa oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado por todos os votos que recebi, vou representá-los com dignidade, com responsabilidade na Assembleia, mas quero estar à disposição de toda a nossa comunidade, independente daqueles que votaram ou não votaram, quero ouvi-los para poder representá-los bem. Quem sabe sai agora a nossa ponte para terminar a vida dos municípios. Certamente vai acontecer. Hoje numa conversa de peso com o deputado João Fischer, o Fichinha. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.